Já imaginou viver em um mundo onde não existisse o sábado e o domingo como dias de descanso? A ideia de ter dias dedicados ao lazer e ao repouso pode parecer uma conquista simples, mas por boa parte da história humana, o tempo livre era um luxo reservado a poucos. A rotina das civilizações antigas girava em torno da sobrevivência e do trabalho constante. Mas afinal, como nasceu o conceito de fim de semana? Tudo começa muito antes das fábricas, dos escritórios e das segundas-feiras preguiçosas. Há mais de 2000 anos, o calendário babilônico já dividia o tempo em ciclos de 7 dias, associados às fases da lua. Curiosamente, o 7º dia era reservado a um momento de pausa. Esse costume seria mais tarde incorporado por outras culturas e adaptado com novos significados. Seria essa a primeira semente do fim de semana que conhecemos? Na tradição judaica, o sábado tinha um valor sagrado. Era o dia do descanso, o chamado Shabat, dedicado à contemplação e à espiritualidade. A Bíblia menciona que até Deus descansou no 7º dia após criar o mundo, e essa simbologia influenciou fortemente a cultura ocidental. Mas no mundo romano, as coisas eram diferentes. O trabalho era contínuo e o lazer se resumia a festas religiosas ou jogos públicos. Já na Roma Antiga, existiam os chamados Nundinei, uma espécie de feira que acontecia a cada 8 dias, e nesse intervalo, os camponeses aproveitavam para descansar e negociar. Não era o fim de semana moderno, mas o conceito de pausa social começava a se formar. Com o avanço do cristianismo, o domingo passou a ser considerado o dia do Senhor. No século IV, o imperador Constantino, ao oficializar o cristianismo no Império Romano, decretou que o domingo seria um dia de descanso para os cidadãos. Essa decisão foi crucial. Pela primeira vez, uma autoridade política e religiosa definia legalmente um dia de pausa. Isso mudou a forma como as pessoas se relacionavam com o tempo. Mas será que todos aceitavam essa ideia com facilidade? Durante a Idade Média, a vida era guiada por rituais religiosos. A semana girava em torno das obrigações da igreja e das colheitas. O trabalho era árduo e os camponeses raramente tinham mais do que algumas horas de folga. Ainda assim, festas e feriados religiosos davam um breve alívio à rotina pesada. Foi só com a Revolução Industrial, no século XIX, que o conceito de fim de semana começou a tomar a forma que conhecemos hoje. As fábricas funcionavam 6 ou 7 dias por semana. Os trabalhadores enfrentavam jornadas exaustivas e pouquíssimo tempo para descansar. A pressão social aumentava. Movimentos trabalhistas começaram a surgir em diversos países, exigindo condições mais humanas e tempo livre. Uma das primeiras empresas a adotar uma folga de 2 dias foi a fábrica de algodão, New England, nos Estados Unidos, em 1908. Curiosamente, isso ocorreu para permitir que os operários judeus tivessem o sábado livre, sem prejudicar o descanso dos cristãos no domingo. Essa foi a primeira vez em que se formalizou o descanso duplo, abrindo caminho para o conceito de fim de semana moderno. Você imaginava que a origem dessa ideia estava ligada a uma questão religiosa? Na Inglaterra, o debate se intensificou. No início do século XX, o governo começou a discutir a redução da carga horária. O sábado à tarde, livre se tornou um símbolo de progresso e civilização. As pessoas passaram a usar esse tempo para lazer, esportes e reuniões sociais. Foi assim que nasceram as tardes de futebol, os piqueniques e o hábito de visitar parques e pubs. A cultura do lazer começava a se espalhar pelo mundo. Uma curiosidade interessante: o termo weekend aparece pela primeira vez em um jornal britânico, no ano de 1879. O texto dizia que os operários esperavam ansiosamente pelo weekend para escapar da monotonia. A expressão pegou rapidamente e se espalhou pela Europa
e depois pelos Estados Unidos. Já no Brasil, a palavra fim de semana se popularizou no início do século XX, acompanhando as transformações sociais trazidas pela industrialização. Mas o descanso de 2 dias só se tornou direito universal muito mais tarde. Em 1940, o presidente Getúlio Vargas regulamentou a jornada de trabalho de 48 horas semanais, garantindo oficialmente o domingo como dia de repouso. Décadas depois, com novas reformas trabalhistas e mudanças culturais, o sábado também passou a ser considerado parte do descanso em muitos setores. O fim de semana, finalmente, estava consolidado na vida moderna. Com o passar do tempo, o significado do fim de semana evoluiu, ele deixou de ser apenas um direito trabalhista e passou a representar um símbolo de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Foi também durante o século XX que o turismo, o entretenimento e a publicidade se aproveitaram desse tempo livre para criar um novo modo de consumo. Viagens, bares, cinemas e praias passaram a ocupar o imaginário coletivo. O descanso virou um estilo de vida. Mas será que o conceito de descanso é realmente respeitado hoje? Vivemos em uma era de conexões constantes. Smartphones e redes sociais mantêm o trabalho e a rotina presentes o tempo todo. Muitos profissionais trabalham remotamente e a linha entre trabalho e lazer se tornou quase invisível. O fim de semana ainda é um símbolo de liberdade, mas também uma lembrança de que precisamos aprender a parar. Afinal, o descanso continua sendo essencial para o equilíbrio da mente e do corpo, exatamente como pensavam os povos antigos. Outra curiosidade interessante: em alguns países muçulmanos, como a Arábia Saudita, o fim de semana não é sábado e domingo, mas sim sexta e sábado. Isso porque a sexta-feira é o dia sagrado do Islã, dedicado à oração. Já em Israel, o descanso ocorre de sexta ao pôr do sol, até o sábado à noite, seguindo a tradição judaica do Shabat. Ou seja, o conceito de fim de semana é universal, mas sua forma depende da cultura e da fé de cada povo. Uma terceira curiosidade pouco conhecida é que o movimento pelo fim de semana de 2 dias também teve apoio de empresários. Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, percebeu que seus funcionários, quando descansavam mais, produziam melhor e compravam mais carros. Em 1926, ele instituiu oficialmente a semana de 5 dias de trabalho e 2 de descanso. A produtividade aumentou e o modelo foi rapidamente copiado por outras empresas. O descanso se tornava não só um direito, mas também uma estratégia de crescimento econômico. Você imaginava que o capitalismo ajudou a consolidar o descanso semanal? Hoje, o fim de semana é mais do que um intervalo entre 2 semanas de trabalho. É um símbolo de liberdade, um espaço para reencontros, para viagens e para o simples prazer de não fazer nada. Ele é a herança de séculos de lutas, crenças e transformações. E mesmo em tempos de mudanças rápidas, sua essência continua a mesma: a necessidade humana de respirar e recomeçar. E talvez essa seja a grande reflexão. Em um mundo que corre contra o tempo, o verdadeiro luxo pode não estar em ter mais horas, mas em saber como usá-las. Será que o futuro ainda guardará espaço para o descanso? Ou a humanidade vai transformar até o tempo livre em produtividade? Gostou da história? Deixe o seu comentário e compartilhe o que você achou. E caso queira uma história que ainda não foi contada no canal, deixe nos comentários que iremos fazer. Se você gostou, compartilhe também com quem vai querer conhecer esta história. Para ser avisado quando sair um novo vídeo, ative o sininho. E para conhecer mais histórias como esta, se inscreva no canal.